Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, edição de número 218, que a gente está gravando na noite de terça-feira, lá pelas 11 horas, logo depois da vitória do Brasil sobre a Croácia por 3-1. O Brasil parece que tem uma cara, mas eu não sei se as pessoas gostam da cara que o Brasil está adquirindo sob o comando de Carlo Ancelotti. Falando em treinadores italianos, a Itália está fora de mais uma Copa do Mundo. Foi derrotada nos pênaltis pela Bósnia, né, depois de um empate sofrido. Teve um jogador expulso italiano, né, o Bastoni foi expulso. A Itália teve que sobreviver ali a uma pressão forte da Bósnia. A partida foi para os pênaltis e a Bósnia bateu os pênaltis melhor do que a Itália. E a República Tcheca bateu os pênaltis melhor do que a Dinamarca também, né? Que, minha Nossa Senhora, não era para a Dinamarca estar nessa Copa do Mundo, né? Tinha que ganhar de Belarus, não ganhou. Tinha só que não perder da Escócia, perdeu. Esteve duas vezes atrás do placar, foi buscar o empate contra a República Tcheca e aí perdeu nos pênaltis com o Højlund errando uma das cobranças. A Turquia também estará na Copa do Mundo, a Suécia também estará na Copa do Mundo e a República Democrática do Congo também estará na Copa do Mundo. Falta apenas uma vaga que vai ser definida daqui a pouquinho entre Bolívia e Iraque. Boa noite, Felipe Lobo. Você vai ver ao vivo Bolívia e Iraque ou você vai deixar para ver o VT amanhã cedo? Boa noite. E eu queria assistir, mas não sei se vou conseguir, porque é, como eu sou um senhor de idade, essas coisas depois da meia-noite costumam ser complicadas pra mim. Inclusive pra assistir a Fórmula 1 nesse começo de temporada é horrível pra mim, porque são horários muito ruins. Então o que eu faço? Eu faço algo que é muito difícil nos dias atuais, que é me isolar do mundo depois das 10 da noite. E eu bloqueio todas as notificações no celular, acordo cedo no dia seguinte, assisto a corrida sem olhar o celular. Aí depois eu pego o celular pra ver, pra não ser, porque eu já tentei fazer isso e fui olhar o celular, bateu uma notificação: Fulano ganha a corrida, que foi a primeira. Russell ganha a corrida. Caralho, mas eu ia assistir, pô. Então tem isso, tem que. Então é difícil pra um jogo que começa à meia-noite. E esse é um jogo que me parece ter grandes chances de ser ótimo para insones, né? Iraque e Bolívia, não diria que deve ser. Pode ser que eu queime a língua, né? Eu tô falando aqui, você que tá ouvindo e já viu o que aconteceu no jogo, talvez você fale, tá vendo? Só porque ele falou, foi 4-3 pro Iraque, com gol aos 57 do segundo tempo. Mas, né? É isso, Sim. acho que vai ser difícil. Eu até vou começar a ver, mas né, não sei se vou terminar. Bom, vamos começar falando sobre a seleção brasileira. O jogo acabou de acabar, né? Tá quentinho. O Brasil fez, na minha opinião, uma boa partida contra a Croácia, né? Acho que principalmente no primeiro tempo. No segundo ficou um pouco mais ridículo, mas também foram 8 substituições de cada lado, né? A cada 5, 10 minutos tinha alguém trocando um ou dois jogadores, então mexeu um pouco ali na amostragem, mas acho que ficou ainda mais clara a ideia do Brasil, né? Assim, quando o Ancelotti fala que defesas ganham campeonato, né? Ganham Copa do Mundo, não é. Primeiro, tentei não levar pro literal, né? Mas no Brasil, para esse time do Brasil, eu acho que é essa mesma receita. Eu acho que ele tá certo nisso. Que é fazer uma defesa muito forte, que vai dar contra-ataque, e nesse contra-ataque o Brasil tem as individualidades para resolver. Foi assim que saiu o primeiro gol, foi assim que saiu o terceiro gol, né? O primeiro é o mais importante, né? Porque quando o jogo está empatado, então você precisa realmente pegar na hora certa. Acho que o Brasil defensivamente foi muito bem contra um time cascudo, maduro, muito rodado da Croácia, que tem um ótimo meio-campo, sabe trabalhar a bola, e mesmo assim o Brasil concedeu muito pouco defensivamente. Tem ajustes para fazer, eu gostaria de ver uma pressão um pouquinho mais ativa. Eu acho que ela foi bem melhor nesse jogo do que contra a França, né? O Brasil conseguiu forçar mais erros, principalmente do Livakovic, né? Recuperar a bola no campo de ataque. Mas aí vem o segundo problema: tem que os jogadores brasileiros têm que se condicionar a serem mais objetivos, a serem mais diretos, porque
Se a ideia é jogar dessa maneira, quando eles recuperam a bola, não dá para tipo pedalar, não dá para tipo tocar de lado para segurar a bola. Tem que acelerar o máximo possível. E eu ainda vi o Brasil tirando demais a velocidade da jogada quando a bola era recuperada. É um pouco característica, um pouco talvez como o Brasil muitas vezes joga, né? Quando está jogando a maioria das partidas o Brasil tenta assumir a posse de bola, mas eu acho que esse não vai ser um time para ter posse de bola. E acho que esse é que é o problema que a gente vai enfrentar na Copa do Mundo, que é convencer as pessoas de que isso é uma boa ideia, né? Porque tem essa mística de que o Brasil tem que se impor, que o Brasil tem que ter posse de bola, tem que... E eu acho que pode ser que você prefira jogar assim e tudo mais, mas eu acho que não é o que o Ancelotti quer fazer. Mas assim, depende da posse de bola, né? Porque se tiver a posse de bola igual o Brasil de 94, as pessoas não querem também, né? É engraçado isso, né? Porque eu sempre brinco que o Brasil de 94 é o mais próximo do tic-tac que a gente viu o Brasil jogar. O Zinho foi meio o chave do Brasil campeão do mundo nesse sentido. Só que era um. Eu diria até que aquele Brasil de 94 parece mais a Espanha de 2008 do que a de 2010, que era um time chatíssimo. O time de 2008 tinha um cara excelente no ataque, um dos melhores do mundo naquele momento, que era o Fernando Torres. E o Brasil também tinha o Romário, que é um dos melhores de todos os tempos, né? Então, eu acho que tem mais até parecido com isso. Mas eu digo isso porque esse time é muito moldado para um gosto brasileiro de acelerar com a bola. É isso que você falou. E me parece que o Ancelotti tem montado o time para fazer isso, para ser um time veloz em transição, porque o Brasil em transição é muito, muito perigoso, né? Mas é aquilo que a gente falou, a gente sabe que nem sempre isso estará disponível para o Brasil também, né? Porque justamente nem todos os times vão oferecer esse campo e tudo mais. Mas eu acho que esse jogo contra a Croácia foi um bom teste por isso, porque a Croácia é um time matreiro, né? Porque é um time que consegue fazer as duas coisas. E quase que a Croácia deu um repeteco da Copa, né? Deu aquele gol na reta final do jogo, deu uma sensação de que eu já vi isso aqui antes, né? Brasil tomando o empate da Croácia, mas no fim conseguiu fazer os outros dois gols. Um num pênalti bem questionável, mas numa jogada de aceleração, e no terceiro gol, aí uma aceleração completa. E aí a gente até vai poder falar, né, Bonsa? Porque eu acho que tem jogadores que saem em alta desses amistosos, e eu diria até que meio que já carimbaram, já pegaram o visto para a Copa, e alguns que eu acho que estão arriscados, ficaram em posição mais arriscada para a Copa do Mundo, né? É, Não, pode falar. deu uma travadinha aqui. Não, É, aqui tá tudo certo. aqui foi no meu, então. Acho que uma coisa interessante que você falou é que nem sempre o Brasil vai ter esse contra-ataque, nem sempre vai ter essa transição. Isso é verdade, acho que o Brasil melhorou com bola no pé hoje também. Né? O primeiro tempo até teve mais posses do que a Croácia, fez o gol em contra-ataque, mas com a bola conseguiu criar algumas coisas. Não vai ser o forte dessa seleção, né? Conseguiu criar ali quando a bola caía no Matheus Cunha, quando você tinha a aproximação dos jogadores de ataque, mas não acho que vai ser o forte da seleção, mas é importante ter esse tipo de arma. E é por isso também que eu falo da pressão, porque aí você faz essa transição acontecer. Né? Quando você recupera a bola no campo de ataque, quando você recupera a bola na altura do meio campo, você consegue pegar o outro time um pouquinho desorganizado e aí aproveitar esses espaços, esses corredores. Então acho que isso tem que melhorar um pouco no Brasil. Não é exatamente a melhor característica do Ancelotti. Ele não é um técnico de muita pressão, né? Os times dele do Real Madrid, esses mais recentes, né? Quando ele treinou em alto nível, no momento em que a pressão era dominante no futebol mundial, não eram de grandes máquinas de pressão, defendia às vezes com um bloco mais baixo, o Brasil também fez isso hoje, mas acho que ali é um ponto em que dá para melhorar, porque pode criar situações para o Brasil tirar o zero do placar, por exemplo. Vamos falar então sobre jogadores que se destacaram, né? Jogadores que não se destacaram.
eu achei que o Luiz Henrique foi bem, não achei que ele comeu a bola nem nada disso, mas ele vem numa boa atuada, né, com a seleção brasileira, teve alguns lances ali de individualidade pela direita. O Danilo claramente foi um dos destaques, né, pelo a pegada ali no meio campo, principalmente a chegada na área, né, fez o primeiro gol, mas ele é um jogador muito dinâmico para jogar ali ao lado do Casemiro, se for necessário. E o Endrick apareceu bem, né, nos poucos minutos que recebeu, né, entrou ali no fim, sofreu o pênalti, deu uma assistência. Quem mais você diria que se destacou nessa partida entre os testes do Ancelotti e quem você acha que decepcionou? Olha, vou começar pelo que mais me surpreendeu. Tem um que eu acho que é meio óbvio, a gente já vai falar, mas quem me surpreendeu foi o Ibanez, viu? Assim, na lateral. Porque a gente já falou aqui, tá muito claro pra mim que o Ancelotti procura um zagueiro pra jogar na direita, né? Assim, zagueiro mesmo, defensor que primordialmente é defensor, né? Tá muito claro que o Wesley vai ser uma opção, mas pra ser titular é um problema com esse time, né? Com esse modelo de jogo. E o Ibanez eu acho que foi bem. Eu não acho que ele vai ser titular na Copa, mas eu acho que ele ganhou uns pontinhos, assim, para um jogador que parecia que não tinha nenhuma chance. Ele chega aí nessa convocação, entrou no jogo passado para fazer essa função, foi escalado como titular e eu acho que cumpriu seu papel, fazendo ali como zagueiro, marcando. Ele tem uma certa velocidade, então acho que ele se saiu bem. Eu acho que quem realmente carimbou a vaga e agora até pode até ser uma opção para começar jogando é o Danilo, né? O Danilo do Botafogo, que na seleção virou Danilo Santos, porque tem o Danilo lateral e zagueiro do Flamengo. Fez um jogaço, o gol dele foi um gol bonito e que ele participa muito bem. Já tinha participado de um lance parecido antes, né? Ele certamente num time que a gente fala tanto da falta de meio-campistas, né? Meio-campistas com qualidade para marcar e para criar jogadas, né? A partir do centro mesmo, porque se fala sempre do 10, né? O meia, aquela que eu sempre brinco que é uma visão meio mística da camisa 10, né? É um camisa 10 que nunca existiu de verdade, né? Os camisas 10 na nossa história são muito diferentes entre si. Mas sempre tem essa coisa, o meia, o criador de jogadas. E esses caras são atacantes há muito tempo, né? Se a gente lembrar até do Rivaldo, né? Foi um 10 que na minha opinião, foi o melhor do Brasil em duas Copas seguidas, né? Em 98 e 2002. Ele era um atacante, né? Ele era mais atacante do que um meio-campista, né? Então, assim, já faz tempo que é assim no futebol. E a gente tem uma certa resistência de jogar com meio-campistas que sejam como o Bruno Guimarães e como o Danilo, que são vistos como volantes, que são primordialmente defensores, né? Ou jogadores para defender e não para atacar. E a gente sabe que não é assim que funciona. Eu não acho que é uma opção primordial assim para começar jogando, a não ser que as coisas mudem aí no caminho, e pode acontecer, porque eu acho que Casemiro e Bruno Guimarães seriam titulares, mas eu acho que o Danilo não só ganhou uma vaga no grupo, como uma vaga para assim, estamos ganhando o jogo, a situação tá complicada, o meio tá sendo atropelado, você coloca o Danilo para fazer esse papel aí também. Me deu a sensação de que isso pode acontecer, até pelos testes que foram feitos ali no segundo tempo. E pra gente tem mais jogadores, mas para falar só mais uma, pra gente discutir mais alguns aqui, pra você também falar alguns aí que você tem a impressão, Bonsa. O João Pedro, pra mim, sai mal dessa data FIFA. Porque se esperava bastante dele, ele é um jogador de excelente nível, a gente tá vendo no Chelsea, mas eu acho que ele não conseguiu fazer o papel que se espera dele na seleção, que é um cara mais centralizado, né? Ele é um jogador híbrido, né? Ele não é exatamente um 9 rompedor, né? Um cara para ficar dentro da área, como é o Igor Thiago, por exemplo, que é um centroavante mesmo, grande, forte, finalizador. Ele é um cara mais flexível e tal, mas eu não achei que ele entrou bem e nem no primeiro jogo e não jogou bem esse jogo. Não deu opções de tabela, não conseguiu ser o cara que faz a diagonal, enfim, eu achei que ele perdeu muitos pontos. Ao contrário
de quem entrou no segundo tempo, né? Que aí a gente pode falar bastante, que acho que é o Endrick, que tá todo mundo falando nos comentários, que esse me parece claro que ele ganhou pontos, se não com o Ancelotti, com a mídia e com a imprensa, com as pessoas, com os torcedores, porque tá muito claro que agora, e aí é diferente do Neymar, é um cara que é jovem, tá em forma e tá jogando, né? Então é um pouco É, diferente. assim, quase muitas Copas tem esse Endrick, né? Que é o garoto que tá surgindo. A gente sabe que vai ser grande, né? Com certeza vai ser. E a questão é assim, é a hora de levar ou não é a hora de levar, né? Eu acho que dá para levar. Eu acho que tem que levar. Acho que se o Ancelotti, ainda mais se o Ancelotti vai convocar 9 atacantes, cabe o Endrick, né? Assim, tem muitos jogadores do Brasil que eu acho bons jogadores, mas que não te entregam o teto que o Endrick entrega, né? E aí, assim, com tantos jogadores de ataque, se acontecer de o Endrick sentir demais a Copa do Mundo, aconteceu. Mas você ainda tem outros jogadores para colocar, né? Mas assim, entre levar o Endrick e o João Pedro, eu prefiro o teto do Endrick. Ou até o Martinelli, que é até outra posição, né? Era pela esquerda, mas acho que eu prefiro o teto do Endrick. Eu acho que talvez com mais alguns meses o Ryan talvez colocaria nisso. Acho que ele está crescendo. Ele entrou hoje, fez uma ou outra jogada, mas não teve tantas oportunidades. Mas ele tem ido bem no Bournemouth, já vinha bem no Vasco. Acho que ele poderia chegar lá com mais algum tempinho. Não sei se vai ficar muito cedo para ele. Mas o Endrick vai ser uma coisa que o Ancelotti vai ter que administrar, porque ele claramente. Não é que ele tem reservas com o Endrick, mas ele tem cuidado com o Endrick, né? Eu não acredito que o Ancelotti odeia o Endrick. Que, tipo, o Endrick fez cocô na mesa do Ancelotti lá no Real Madrid um dia e aí, de repente... Eu não acho que não tem nada disso, mas eu acho que por algum motivo o Ancelotti sente que tem que ter cuidado com o Endrick, porque não pode ser coincidência, né? Que não deu muito espaço para ele no Real Madrid e na Copa do Mundo, e na seleção brasileira também, embora convoque, também coloca só de vez em quando. Então, tem alguma coisa que o Ancelotti sente que o Endrick ainda não está pronto. Eu acho que... Eu gostaria que ele me contasse o que é, porque eu não consigo ver. Toda vez que o Endrick entra na seleção brasileira, ele joga bem. Quando ele tem uma sequência no Lyon, lógico, ele não foi... A gente brincou que ele ia ser escolhido o melhor jogador da França, né? Não teve aquele nível para sempre. Mas ele tem jogado com regularidade, tem contribuído, tem jogado bem. Então acho que ele tem capacidade de estar entre os 26 da seleção brasileira, não só pela experiência que ele pode ganhar para uma outra Copa do Mundo, tu vai sempre falar sobre isso, mas pelo que ele pode ajudar nessa Copa mesmo, né? Então, eu e acho que assim, o Ancelotti vai se abrir a fortes e frequentes e volumosos questionamentos se ele não convocar o Endrick. Eu não sei se ele liga para isso, eu chutaria que não, mas ao contrário dos questionamentos sobre o Neymar, dessa vez os questionadores terão bem mais razão. Não, e eu acho que tem uma questão de característica também, né, Bonsa? Porque ele pode, como você falou, entre o João Pedro e o Endrick, eu acho que são jogadores até com características similares, né? Nenhum dos dois é rompedor, é um cara fixo na área, nada disso. E o Endrick claramente é um jogador de muito talento, de muita capacidade e que consegue fazer duas coisas muito bem. Ele consegue se movimentar para atuar partindo da ponta ou partindo com a bola. E ele tem boa visão de jogo. O terceiro gol mostra isso, né? Ele faz o contra-ataque e ele faz o passe na medida pro Martinelli fazer o gol. Então, acho que ele tem características ali que o qualificam para estar entre os convocados. E eu diria até que ele brigaria por posição ali, para eventualmente ele pode ser uma opção interessante. Tem assim, eu acho que teve jogadores que eu já acho que iam e essa data não mudou tanto, como o Matheus Cunha, por exemplo. Eu acho que ele tem características muito próprias, né? Ele é um jogador mais que gosta de jogar um pouco mais recuado, embora ele não seja um meia propriamente dito, né? Ele é um atacante que recua, mas ele tem uma característica que é um pouco diferente dos outros. Ele é mais cadenciado, né?
ele diferente dos outros que são muitos pontas, né, de origem, o Matheus Cunha não é um ponta, né? É um jogador de mais cadência de jogo. Então eu acho que ele tem essa característica que, por ser diferente, já o ajuda também, né? E o Luiz Henrique, eu acho que já tava. A gente falou no último jogo que se é ao Só contrário para do Endrick, né? completar do Matheus Cunha, porque acho que isso é importante também, né? Porque a galera fica assustada com o 4-2-4, mas hoje ele jogou, se você pegar o posicionamento médio, ele jogou basicamente como meia. Né? O Brasil Sim. jogou assim, na prática, como num 4-3-3. Ele tá quase da mesma altura do Danilo do Casemiro, acho que do Danilo. Quase da mesma altura do Danilo no posicionamento médio, né? Com o João Pedro até mais atrás dos dois pontas, né? Do Luiz Henrique e do Vinícius Júnior. Então, assim, é aquilo lá, escalou 4 atacantes, mas um deles tá mais posicionado como meia, e acho até que ele conseguiu ter criação, ele criou uma ou duas jogadas, né? Teve uma bola ali pro Vini, teve algumas chances criadas pelo Matheus Cunha, e é difícil replicar, né? Esse híbrido de meia atacante que o Matheus Cunha consegue fornecer para a seleção. Eu acho que ele é o jogador mais capaz de fazer essa função de Maria, né? Você vai lembrar, né, Bonsa, do Real Madrid do Ancelotti, tinha esse problema, entre aspas, de ter muitos atacantes e poucos meias. E ele adaptou o Di Maria, que era primordialmente um ponta, né, um atacante, embora ele não fosse um ponta de velocidade exatamente, era um cara sempre foi mais criador, mas era um cara que jogava muito no ataque, né? E ele se adaptou a jogar como o terceiro homem de meio campo, né? Naquele Real Madrid de 2014, da décima, para ter Benzema, Bale e Cristiano Ronaldo, ele adaptou o Di Maria. E eu repito sempre, além de o Real Madrid ser um trabalho de muito destaque da carreira do Ancelotti, embora ele tenha muitos, eu acho que o Real Madrid é o que mais se aproxima do Brasil em várias coisas, né? Uma delas é essa de... É um time que sempre tem muito atacante e existe uma pressão para que esses atacantes joguem, né? E eu acho que é muito similar no Brasil. Ele sabe que se ele fosse técnico do Milan, não tem muito problema você escalar 3 jogadores mais marcadores no meio, ou que são volantes, por assim dizer. Ninguém vai ficar muito bravo por causa disso. Se ele escala de início, o time dele, formação base, Danilo, Casimiro, Danilo e Bruno Guimarães, vai ter um zum, né? A gente sabe como é. A gente tá falando agora da Copa de 94, que assim, posse de bola, mas se for posse de bola demais, toquinho de lado, não quer. Se for posse de bola de menos, como era com o Dunga também, que era um time totalmente de transição, que não controlava o jogo com a bola nunca, também não serve. Então, assim, e eu entendo que os dois times mereciam críticas por coisas diferentes. Mas eram times diferentes, né? Assim, então, você tem que saber o que você quer fazer e fazer isso bem. Então, acho que o ponto aqui é esse, né, Bonsa? Que o Ancelotti tem que ter muito claro o que ele quer fazer. Esse time é muito bom de transição. E a gente tá vendo isso, a gente sabe disso. E vai conseguir fazer isso contra alguns times, né? Como hoje conseguiu em alguns momentos. E times mais ou menos desse nível da Croácia, que são times que não vão só ficar trancados lá atrás, eventualmente isso vai ser possível. Nem sempre vai ser, e aí foi bom ter os sinais que a gente viu hoje do time com a bola no primeiro tempo, trabalhando mais as jogadas. Eu até estava olhando, você falou de posicionamento médio, eu estava tentando ver aqui se tinha o posicionamento médio dos reservas, porque nem todos jogaram muito tempo, né? Mas tem. E eu achei curioso que o Igor Thiago ficou numa posição quase de volante, porque o Brasil estava com muito pouca posse de bola, e ele era um cara que ficava centralizado, marcando o volante adversário, né? Marcando às vezes o Modric, inclusive, que estava saindo muito com a bola. Então ele, no posicionamento médio, ele tá atrás de todos os outros, né? Do Martinelli, do Endrick e do Ryan. Mas porque primeiro que ele entrou antes, né? Do que a maioria desses, mas também porque ele teve que ficar marcando muito, né? Então também tem esse aspecto, mas isso que você falou do Matheus Cunha talvez seja um pouco a chave, né? Ele precisa achar esse equilíbrio, né? Para jogar todo mundo, vai ter que achar esse equilíbrio. Não sei se ele conseguiria fazer isso com o Rafinha, por exemplo, mas com o Matheus talvez ele consiga fazer, porque
Porque o Matheus Cunha tem se mostrado um jogador que consegue fazer várias funções no Manchester United. A gente tem visto a Sim. temporada do Manchester United, que é uma temporada complicada, mas bem melhor do que a anterior, né? Porque não tinha muito como ser pior. Quer dizer, dá pra ser pior porque o Tottenham tá mostrando que dá. Mas mas a gente tá vendo o Matheus Cunha se mostrar muito flexível no Manchester United também. Muitas vezes atuando como atacante, às vezes atuando mais atrás, às vezes atuando na ponta. Enfim, ele é um jogador mais capaz de ser esse cara que é moldável ao que o time precisa, né? Sim. E isso pode ser importante. E eu acho que ele mais ganhou opções nesses amistosos do que perdeu, na verdade. Mas, mesmo assim, eu tenho dúvida. O Martinelli até fez o gol hoje, tudo bem. Mas eu não achei que ele fez bons jogos em nenhum das duas partidas. Ele criou uma outra chance ali e tal, mas não me parece que ele ganhou pontos. Não sei se perdeu, mas ganhar pontos eu acho que ele não ganhou. Assim, pensando em eventualmente brigar pelo time titular, acho que não passa nem perto disso. Ele tá brigando para estar no grupo. E como você falou, eu acho que o Ryan talvez tenha chegado tarde demais para ele a chance. Eu acho que ele tem todo o potencial. As arrancadas dele foram muito boas, mas é uma posição que o time tem muito, né? Tem o Luiz Henrique, tem o Antony, que nem tá na convocação, e as pessoas não lembram muito dele, mas ele tem jogado muito bem no Betis, enfim. É É o difícil, que eu né? ia, é o que eu ia falar mesmo, assim, a questão com o Martinelli, que eu nunca morri de amores na seleção, é que o nosso excedente de atacante está na direita, né? Se você pega Rafinha, Endrick, Estevão, Ryan, o Luiz Henrique, é tudo mais da direita do que da esquerda, né? Esses pontas jogam em todos os lados, né? Mas todos eles têm um lado favorito. E no caso de todos esses que são mais talentosos, você poderia levar no lugar do Gabriel Martinelli, por acaso o lado favorito deles é mais à direita, né? Embora, assim, o Rafinha joga na esquerda no Barcelona, mas no Brasil ele é titular na direita. Eu também não dá para ele ser levado como reserva do Vinícius Júnior, né? Então, e o Martinelli é um dos poucos que você tem que realmente pela esquerda, né? Eu não sei o quanto isso deveria ser levado em consideração, eu não levaria. Eu acho que eu prefiro levar os mais talentosos, Estevão, Ryan, Hendrick, essa galera que tem um teto mais alto, do que o Martinelli, que assim, fez o gol hoje, de vez em quando entra bem, mas ele tem uma história já meio longa na seleção brasileira, ele nunca, né, nunca explodiu, nunca fez nada de muito interessante, não é que realmente chamasse atenção. Então, mesmo no Arsenal, ele tem altos e baixos, então eu não vejo como imprescindível o Martinelli na seleção. E só uma última nota de seleção, acho que quem saiu por baixo também é o Bento, né? Que Ah, é verdade. ele basicamente não teve nada para fazer no jogo, porque, como eu disse no começo do programa, o Brasil defendeu muito bem, né? A Croácia criou quase nada. Mas aí, numa bola ali nas costas, ele sai um pouquinho desastrado e leva o gol, né? Acho que foi um gol contra, inclusive, né? Não, deram pro É, Major, mas enfim, deram não por mais. importa. Mas ele saiu mal do gol, né? Não era para sair ali, o Major estava marcado por dois, se ele não sai, ele provavelmente faz a defesa. E é uma questão, né? Porque assim, a gente não vê o Bento jogar, ele joga na Arábia Saudita, ele continua na convocação da seleção brasileira como um dos goleiros, assim, o tempo inteiro, mas não passava tanta confiança antes mesmo de jogar, entrou e também não passou. Então, não sei se ele vai perder essa terceira vaga aí, porque acho que Ederson e Alisson vão, né? Mas essa terceira vaga aí, se ele vai perder aos 45 minutos do segundo tempo. Eu concordo. Eu acho que o Bento ficou numa situação. Porque, na verdade, assim, o Bento, todas as vezes que ele jogou, ele não convenceu, né? Eu não gosto de avaliar especificamente aquele jogo contra a Argentina, que muita gente ficou pelo caminho, inclusive o Murilo, que é um zagueiro que acho que tinha potencial para estar na lista final e claramente não vai estar. Muito eu acho que foi por causa daquele jogo. Ele foi mal naquele jogo, foi um dos que foi mal, mas o time todo foi bem mal, né? O Bento foi muito mal naquele jogo também. Mas aquele jogo eu nem tô considerando muito pro Bento, mas todos os outros jogos do Bento, ele também não foi bem, né? Então acho que tem esse aspecto. Eu acho que o Bento é muito bom jogador, tá? Assim, eu acho que ele tinha potencial para ser um dos melhores goleiros
no futebol europeu. Teve na época que ele estava chegando, ele estava para sair do Atlético Paranaense, tinha uma proposta da Inter de Milão por ele, e uma do Al Nassr. O Atlético Paranaense quis vender para o Al Nassr porque o Al Nassr ofereceu bem mais à vista do que a Inter, que queria pagar menos parcelado. Houve uma pressão ali para ele aceitar. O que a gente ouve de conversa é que o Bento, para tentar, ele não queria ir para o Al Nassr, ele preferia ir para a Inter, e acho que faria todo sentido, né? A gente está vendo agora a Inter contratou um goleiro, o Josep Martínez, que era um goleiro reserva espanhol, que tá tendo que jogar mais, porque o Sommer tá começando a dar os sinais que a idade chegou, né? E era natural que acontecesse. E era para ser essa vaga do Bento, né? Era pro Bento estar lá. Talvez o Sommer nem fosse contratado se o Bento tivesse sido levado naquele momento que ele foi cogitado. Mas aí a história é que ele teria pedido um salário pro Al Nassr que foi... era uma insanidade. E eles pagaram. E aí ele foi... mas eu acho que foi ruim para a carreira dele, porque eu acho que ele tinha um teto alto e agora é isso, a gente não sabe mais, né? Ele chegou a ficar na reserva e voltou, e o fato é esse, assim, ele pode ser muito bom, eu acho que ele é tecnicamente bom, tem seus problemas, mas ele é na média muito bom, só que a gente não tá vendo ele jogar, ele joga numa liga de baixo nível e a gente tem concorrentes, porque é uma coisa, né, Bonsa? É o que a gente tá falando de outras, de posições e tal. Muita gente ficou inconformada pela ele cravar o Danilo, né, na Copa. E eu entendo, mas também tem assim, tá bom, quem é o grande injustiçado que não vai pra Copa porque o Danilo vai? Porque também é esse o ponto, ele não tá deixando um cara que tá claramente em excelente... Porque alguém vai falar, sei lá, o Dodô da Fiorentina, eu achei bom jogador, mas assim, nossa, ninguém vai ficar maluco porque o Dodô da Fiorentina não foi convocado, sabe? Ainda mais com essa temporada da Fiorentina que tá horrorosa. Então, assim, também é isso. O problema pro Bento é que tem gente na posição dele que tá bem, principalmente o Hugo Souza, mas tem mais goleiros aí nessa briga, né? Acho que esse é um ponto, porque compararam, na maldade, né? A galera comparou o Danilo com o Neymar, né? Então não era pra estar 100%, para ser levado, o Danilo não tá. Mas o Danilo também não passou 2 anos sem jogar, né? Ele tá com o Danilo tá 100%, ele não tá jogando, né? Ele não tá jogando exato, por opção do técnico do time dele, mas ele tá 100%, tá treinando, mas tá disponível jogando, todo jogo. Tá disponível e ele tem jogado, né? Ele não joga todos os jogos, mas ele joga. E ele não passou 2 anos sem jogar, basicamente, né? Então ele não precisa provar que ele consegue jogar, ele joga. Às vezes pode se machucar como qualquer um pode, mas ele tem jogado. E o segundo é isso, né? Assim, é um jogador que o Ancelotti confia, ele faz essa função de lateral zagueiro, né? Porque ele também joga muito de zagueiro, ele até perfeito para isso, porque ele é lateral de origem, então ele pode fazer as duas sem nenhuma dificuldade. Não dá para saber nesse momento em que condições o Militão vai estar para a Copa do Mundo. Então que parece ser o titular dele, se tivesse 100%, né? Titular. Então é esperto você ter uma opção sólida que você confia, caso o Militão não esteja. E é isso, não tem ninguém pedindo passagem. Ele não deixou nenhum Cafu em casa para levar o Danilo, né? Não é o mesmo caso do Neymar, não tem nada de absurdo nisso, mas enfim. O que não falta no Brasil é atacante, né? Que esse é o ponto. Para levar o Neymar, você vai ter que deixar quem de fora? Um desses caras que a gente tá falando, né? Vai ter gente de fora. O Antony não tá na lista e é um cara que pode estar, né? E aí, eventualmente, o Martinelli não vai estar. O Martinelli até a gente vai falar, eu também não levaria, mas enfim, tem outros jogadores aí que estão bem. O Paquetá, por exemplo, que ficou fora dessa, eu acho que ele pode ter dançado nessa, viu, Bons? Talvez ele não volte mais, porque as opções de meio campo agora me parece que são 5 opções que eu acho que ele vai levar para a Copa. Casimiro, Bruno Guimarães, Andrei, esses já estavam meio garantidos. O Fabinho, me parece claro que ele vai levar como reserva do Casimiro, porque quartas de final, Casimiro suspenso, ele não quer pôr o Andrei. Eu entendo, ele vai pôr o Fabinho. É um pouco o caso do Danilo, né?
E agora o Danilo Santos aí, o Danilo do Botafogo, que me parece claro também que vai, né? Então a janela tá fechando desse setor, né? Assim, é que o Paquetá também o Paquetá pode fazer a do Matheus Cunha, por exemplo. Pode Se você mesmo. quiser. Você pode colocar ele para fazer ali esse híbrido de meio atacante, né? Um pouquinho mais 4-3-3, menos 4-2-4. Ele pode ser encaixado no ataque também. Mas realmente, assim, ele não foi muito testado, não foi muito convocado. Acho que realmente ele ficou um pouquinho para trás. Acho que ainda tem chance, mas, né? Eu ficaria preocupado se eu fosse o Paquetá. 18 de maio, a convocação final da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. O técnico Carlo Ancelotti vai divulgar os 26 nomes, que aparentemente vai ser 9 defensores, 9 atacantes, né? 5 meias e 3 goleiros. Já está mais ou menos fechado assim, o equilíbrio de posições. E aí o Brasil faz um amistoso contra o Panamá no Rio de Janeiro, né? Para se despedir da torcida. E depois, qual que é o outro mesmo? Egito. Egito do Salazinho. É verdade. Depois enfrenta o Egito, último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo. Sabe quem não vai estrear na Copa do Mundo? Infelizmente eu sei. Quem não estreia na Copa do Mundo há 12 anos é a Itália, né? Que não. Assim, que é muito difícil falar da Itália, porque ao mesmo tempo, assim, o jogo em si acontece, né? Assim, no Brasil, a Itália não fez um bom jogo, mas ele estava mais ou menos controlado. Teve um jogador expulso, fora de casa, a Bósnia foi para cima. A Bósnia é um time, tipo, tem alguns jogadores muito experientes. O Dzeko estava em campo, a torcida fez uma festa, encurralou a Itália já conseguiu levar para os pênaltis. Um garoto abriu a cobrança de pênaltis, isolou, né? Tá bom. Agora, a Itália se colocou nessa situação. E ao mesmo tempo, se colocou nessa situação porque perdeu um jogo da Noruega, né? E ao mesmo tempo, não foi a única vez, a terceira. Então, assim, eu fico muito dividido entre o que é problema estrutural da Itália, o que é problema pontual, porque eu tendo a achar, sim, que foram 3 problemas pontuais, mas foram 3 seguidos, né? E sim, fora de campo você tem outros problemas também. A Liga, a gente já falou várias vezes lá atrás, né? Porque a gente fala sobre isso quase a cada 6 meses. Mas já falou várias vezes sobre, não, a Liga, infraestrutura defasada, governança muito ruim da Federação Italiana, não devia ter contratado o Gattuso, todo mundo tem que se demitir, perfeito. A Série A não está no seu auge, tá bom. Precisa ter mais jogadores italianos jogando na Série A? Talvez. Mas nada disso explica, né? Assim, os jogadores que a Itália tem, ainda dá para ganhar da Bósnia, né? Ainda dá para ganhar da Noruega, né? É um time melhor que o da Noruega, mas sempre nas horas decisivas. E aí eu acho que também está se criando, né, já um peso emocional muito grande, né? Para a Itália voltar a se classificar para a Copa do Mundo, acho que vai ter que cair num grupo em que a segunda seleção mais forte é tipo a Estônia, porque aí eles conseguem ganhar todos os jogos e passar e aí quebrar essa maldição. Porque parece que se tiver jogo decisivo de novo, a Itália vai afinar de novo, porque já é. E assim, é mais de uma vez por ciclo, né? É o pênalti contra a Suíça e depois a repescagem. É agora contra a Noruega e depois a repescagem. Não é só uma vez que eles não comparecem. Então, eu não sei, eu fico dividido entre o que é estrutural e o que é pontual. Como é que você viu essa eliminação da Itália? Eu acho que é uma conjunção de todas essas coisas juntas, né, Bonsa? Porque o que mais me incomoda da Itália ficar fora são os clichês. Na Itália, existe um clichê, sem nem antes de falar do que se fala aqui, né, e em outros países, na Itália existe uma crença estúpida de gente preconceituosa, na verdade, né, sendo bem claro, que o problema são os estrangeiros. Tem muitos estrangeiros, os italianos não têm espaço. É uma mentira, porque na principal liga do mundo é a Premier League, que contrata zilhões de estrangeiros. E inclusive, não só. Números. O nosso amigo Vitor Canedo colocou esses números no Twitter. 72% dos jogadores da Premier League são estrangeiros.
71% da Liga de Portugal são estrangeiros. E Portugal é uma das seleções mais fortes do mundo hoje em dia. Aí aparece a Itália com 68%. E aí, a diferença para França, por exemplo, que tem a melhor geração, que dá para montar 8 times, é de só 6 pontos percentuais. A da Ligue 1 é 62% da Ligue 1 são estrangeiros. Eles ainda conseguem montar, formar, criar uma seleção, o elenco mais profundo do futebol de seleções. A Itália não é uma diferença tão grande assim. Aí 59% da Bundesliga, 52% da Super League, 42% em La Liga e só 24% do Brasileirão, caso alguém queira aí colocar a culpa, né, nos estrangeiros do Brasileirão, só 24%, segundo aqui o nosso amigo Vitor Canedo, são estrangeiros. Então, é um argumento que é bobo, assim, é de gente que não entende da coisa, mas existe um problema de formação na Itália que e passa muito pela transição da base para o profissional. A Itália, desde que o Gabriele Gravina assumiu, que é o atual presidente da Federação Italiana de Gioco Calcio, a CBF deles, ele assumiu em 2018, logo depois do fracasso da ida para a Rússia, a não classificação, e falou de fazer reformulação no futebol italiano, né? Renascimento e tal. Não fez nada, nenhuma das propostas dele ele conseguiu fazer, e ele nem se esforçou muito para fazer. E uma dessas coisas era justamente essa transição. O que se fala na Itália? Os jogadores, principalmente nos times da Série A e nos principais times, nos times grandes, eles não conseguem fazer essa transição da base para o profissional. Não porque tem estrangeiro demais, mas porque na Itália o time Primavera é sub-19. Então tem um gap aí que é muito grande, né? Tem um abismo entre o time da base, o último time da base, e o time profissional. O jogador de 20, 21 anos, normalmente o que acontece na Itália, para quem joga futebol manager como bom, você deve saber, muitas vezes esses caras são emprestados para times da Série C para jogar, porque eles não têm mais idade de base e não tem espaço no time titular ou no time principal ainda. Então são jogados lá para times de estrutura muito ruim e a formação deles fica truncada, porque esses caras vão jogar num nível muito mais baixo. Então esse é um problema. Uma das coisas que se queria fazer para resolver era ter o time sub-23 e fazer algo parecido com Espanha e Alemanha, que tem aqueles times Bs, né, que jogam a segunda divisão, a terceira divisão, mas dentro da estrutura do time principal. Inclusive para poder fazer essa transição. Sobe para jogar na Série A, aí desce para jogar na Série B, enfim. E na Itália não tem, e existe esse problema, porque a Itália até faz bons times na base, assim, não é que a Itália não forma times na base. Você pode ver os campeonatos de base, a Itália chega, inclusive vai bem melhor do que no profissional, né, nos últimos anos. E então existe esse problema. Ver alguns italianos bons que estão surgindo também, né? Acho que nenhum deles vai ganhar a bola de ouro, mas tem bons jogadores italianos jovens que estão aparecendo, né? Uns aí na Internacional, mas em outros times também. Não é essa uma questão. E, de novo, a Itália tem um meio campo com o Tonali, com o Barella, tem Locatelli. O Locatelli, tem ótimos zagueiros, tem um dos melhores laterais esquerdos do mundo, tem o Donnarumma no gol, que não, coitado, vai se aposentar sem jogar a Copa do Mundo, aparentemente. Tem, vários jogadores. Tem jogadores de qualidade para se classificar na Copa do Mundo. E eu acho que também é importante, porque é outro dos clichês, né? Que falaram que, mas nem com 48 seleções. Mas não mudou nada para a Europa, né? Basicamente assim, não mudou nada. Basicamente não mudou nada para a Europa. O caminho de classificação é o mesmo. Você tem que ficar em primeiro do seu grupo, se não jogar a repescagem. Que os grupos ficaram menores e ficaram mais. Tem mais grupos e eles são menores. Mas no fundo é a mesma coisa, né? Então não adianta nada você ter, talvez assim, você pode até argumentar, mas tinha mais time fraco disputando a repescagem. Tá, pode ser. Talvez seja só isso a diferença, mas o caminho é basicamente o mesmo, né? Então também não é essa questão. Não, mudou de 13 para 16, a Europa foi a que menos ganhou vagas com a expansão, justamente porque uma das desculpas que o Infantino deu para aumentar o número de vagas é que tinha continentes subrepresentados. Um deles, principalmente, a África, a gente já falou aqui, tinha poucas vagas, passou a ter mais.
alguns ficaram sobre-representados, tipo a América do Sul, né, que classifica mais da metade agora. Mas, por exemplo, a Ásia tem times mais ou menos próximos que classificaram, enfim. A questão que eu acho que na Europa tem um problema que e isso entra no que você falou, Bonsa, que são casos pontuais, são também, porque tudo isso aí é verdade sobre estrutura, a gestão da Federação Italiana de Gioco Calcio é uma porcaria, a escolha dos técnicos foi complicada, né? Tinha o Gianpiero Venturi em 2018, que foi, putz... Mas não todos também, né? Mas nem todos, né? Porque teve o Spalletti também, por exemplo, né? O Spalletti era um ótimo nome para esse ciclo. O Mantini saiu no meio, né? Você nem fala do Mantini, foi campeão europeu no outro ciclo, que era um ótimo nome também. Mas aí ele sai, né? O Spalletti parecia o nome perfeito, né? Tinha acabado de ganhar o Scudetto, era um dos melhores técnicos italianos, pro nível de seleção, ótimo, não funcionou. Não funcionou. Mas aí eu acho que tem um pouco de azar também, pelo seguinte: a Itália, nas eliminatórias, ela era cabeça de chave no sorteio. E tinha um time que você tinha que evitar no pote 2, a Noruega. E a Itália caiu no grupo da Noruega. Porque tinha 2 times bastante fortes no segundo pote, que era a Turquia, que é um time forte, a gente viu, foi para a Copa, mas foi para a Copa via repescagem, e a Noruega. E a Itália caiu no grupo da Noruega. E aí eu acho que tem um pouco do acaso no seguinte sentido: a Itália vai para a final da Nations, né, da Liga das Nações, e, portanto, ela começa as eliminatórias depois da Noruega. Quando a seleção italiana estreia, que é o que você fala que perdeu um jogo e já no primeiro jogo todo mundo já sabia o que ia acontecer, a Noruega tinha feito 2 jogos já tinha 2 vitórias. Então, quando a Itália estreia contra a Noruega em Oslo e perde de 3-0, e aí realmente é um jogo que você não podia perder, eu acho que a Itália devia ter a noção de que era uma situação perigosa, mas ali na hora que perde já tá 9 pontos da Noruega. E sabendo que os outros adversários, como você falou, tem muito time fraco mesmo. Mas assim, é muito time fraco pros dois, né, enfrentarem. A Noruega, a gente já sabia que eventualmente os caras iam acertar o time, né? E já se imaginava que nesse ciclo a tendência era que ficasse melhor, porque o Haaland tá mais maduro, o Odegaard tá mais maduro, embora tenha se machucado, né, nesse ciclo bastante. Mas era um time mais perigoso. E aí a Noruega ganhou todos os jogos, a Itália ganhou todos, menos os da Noruega. E aí... E na verdade chega no último jogo contra a própria Noruega em San Siro já sem a menor chance, porque teria que tirar um saldo insano de gols. Sim. Então, foi uma situação assim, é um pouco de azar, porque se tivesse caído com quase todos os outros times, talvez o único que complicasse um pouco seria a Turquia, porque é um time mais ou menos ali do nível da Noruega, mas numa fase bem diferente, né? A Noruega tá numa fase espetacular, talvez a melhor da sua história. Então todos os outros times do pote 2, provavelmente a Itália classificaria para a Copa. Então, eu vou pegar a Eslováquia, por exemplo, a Alemanha teve dificuldade, mas classificou. Então, assim, tem as duas coisas. E aí eu acho importante dizer as duas coisas, porque assim, a gente fala de todos esses problemas da Itália que são verdade, mas a Argentina foi campeã do mundo tendo a AFA, que é uma das piores confederações do mundo, com um presidente que é um pulha. Né, que assim, com a estrutura do futebol argentino que é precária. Então assim, a gente tem que tomar cuidado para não tratar isso como uma coisa absoluta, né? Não, é isso que faz a Itália não ir para a Copa, é falta de estádio, não sei o quê, porque é um fator, ok, contribui, mas não é só isso, né? E teve alguns momentos no último ciclo da seleção brasileira que o Brasil estava sujeito a tomar 3-0 da Noruega. E ainda bem que é outro formato nas eliminatórias sul-americanas, e ainda bem que não enfrentou a Noruega. Porque com o Diniz ali, com o Dorival Júnior, com o Ramon Menezes, né, o Brasil passou 3 anos basicamente a Deus dará. Se tá numa eliminatória como a europeia, poderia complicar. A sul-americana é muito mais tranquila, né, para os times se classificarem. Não jogo a jogo, né? É isso que eu tô querendo dizer, mas para se classificar, ela é muito mais, ela desculpa muito mais, ela é muito mais benevolente com os times. Vamos lembrar que o Brasil ficou em 5º na eliminatória sul-americana, e se fosse no formato passado, tinha ido para repescagem. Exatamente.
Vamos Claro que não é a mesma passar coisa. aqui. Alguém vai falar, mas se soubesse que no último jogo Sim, é podia ir claro pra... que não, Claro claro que que sim, não. né? Eu sei Mas disso, galera. Tô falando só assim, teve dificuldade, não ia terminar em segundo, tá? Então, assim, talvez exato. classificasse em quarto, Sim, sim. mas enfim, não... É só uma questão que, assim, o Brasil perigou, assim, numa situação... a eliminatória sul-americana é muito mais condescendente, porque você tem muito tempo para recuperar, né? Imagina se num formato desse. O Brasil, quando quase ficou fora em 94, era um formato de 2 grupos. Então era um tiro. Era quase era um mês de competição na época, as eliminatórias. Então, meio que 2 tropeços você já estava fora assim, da Copa, né? Então é um pouco o que acontece na Europa ainda, né? Vamos falar das outras seleções classificadas, né? A Bósnia, segunda Copa do Mundo. A primeira foi a de 2014, né? E Edin Dzeko estará lá novamente, né? Ele, 40 anos, voltou para a Alemanha, pegou o Schalke 04, levou lá para a ponta da tabela da segunda divisão da Bundesliga e até teve uma participação ativa nessa vitória da Bósnia. Estará ali como um grande jogador de experiência para a Bósnia, que caiu no grupo, que é o grupo que acho que vai ser o garoto propaganda do tipo 48 seleções, não, um pouco demais, porque é Canadá, Bósnia, Catar e Suíça. Inclusive, essa vai ser uma Copa do Mundo, assim, que vai testar muito nosso amor pela Copa do Mundo, porque os 5 primeiros jogos é tipo México e África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca, né? Vai demorar para entrar um grande. Então, mas na Copa do Mundo a gente curte qualquer coisa. A Bósnia vai estar nesse grupo, né? Como eu citei, a República Tcheca se classificou num jogo bem interessante contra a Dinamarca, né? Eu vi o jogo inteiro e foi meio ruim, que quase nada acontecia, mas bola parada ninguém estava conseguindo marcar, né? Os 4 gols saíram de bola parada. A República Tcheca basicamente se abdicou da bola quase o jogo inteiro, principalmente no segundo tempo, teve 18% de posse de bola no segundo tempo. Mas a Dinamarca também não estava conseguindo criar muita coisa, mas conseguiu forçar a prorrogação. Depois a República Tcheca voltou à frente. A Dinamarca empatou de novo e nos pênaltis deu República Tcheca. Alguns jogadores, né, da Dinamarca, sim, Eriksen nunca mais Copa do Mundo, né? E você tem alguns jogadores da Dinamarca também que vocês têm muita qualidade, né? Rosberg, Rijumand, Højlund, Maeli, uma galerinha que, assim, é uma seleção qualificada, mas, como eu disse, desperdiçou muitas oportunidades de se classificar para a Copa do Mundo e a República Tcheca aproveitou. É só a segunda Copa do Mundo da República Tcheca como República Tcheca, né? Ou Tchequia. A primeira desde 2006, quando caiu na fase de grupos lá na Alemanha. A República Tcheca estará no grupo A, ao lado de México, África do Sul, Coreia do Sul e ela própria, né? Então ela estará ao lado de México, África do Sul e Coreia do Sul. E o A gol da Turquia Dinamarca foi o do Kasper Høeg, do Bodo foi, Glimt, foi. que ele é E, dinamarquês, mas joga no time da Noruega, né? sim, E quase que ele salva, né? Ia ser uma história curiosa, né? marcou no City, marcou no Atlético de Madrid, marcou na Inter e marcou na Tchequia, quase foi o herói da Dinamarca. A Turquia ganhou de Kosovo por 1-0. A Turquia era uma das maiores favoritas da chave, né? Acho até que foi 2 jogos bem controlados ali, conseguiu ganhar os jogos. Foi o time subiu de rendimento com Montella, né? Que talvez possa aparecer aí como próximo treinador da Itália, né? Vai saber, mas está precisando. Mas ele fez um bom trabalho à frente da Turquia, é um time muito qualificado, né? Acho que talvez o mais qualificado, assim, 23/23 dessas seleções, tirando a Itália, da repescagem. Ganhou do Kosovo e estará ao lado de Estados Unidos, Paraguai, Austrália, no grupo D. Então a Turquia vai novamente para a Copa do Mundo e a Suécia também vai para a Copa do Mundo, né? Ganhou por 3-2 da Polônia, né? O duelo dos centroavantes, o Gyökeres acabou vencendo ali com o gol decisivo, um bate-rebate na área até a bola sobrar para o Gyökeres ali nos minutos finais. A Suécia ganhou da Polônia por 3-2
e vai para o grupo F, ao lado de Holanda, Japão e Tunísia. E a República Democrática do Congo também estará na Copa do Mundo, né? Ganhou da Jamaica na prorrogação, né? Foi até mais dramático até do que eu imaginava. Achei que a República Democrática do Congo era bem favorita para esse jogo. Nas estatísticas, realmente dominou ali em finalizações, chances criadas e tudo mais, mas o gol saiu do Tuanzebe só aos 10 minutos do primeiro tempo da prorrogação. A República Democrática do Congo está no grupo K, ao lado de Portugal, Uzbequistão e Colômbia. E como a gente já falou, né, Bolívia e Iraque estão começando a jogar bola neste instante para decidir quem que vai cair no grupo I, ao lado de França, Senegal e Noruega. Você sabe que teremos 3 técnicos italianos na Copa, Bonsa? É mesmo? É verdade. Teremos Montella, Ancelotti e o Cannavaro, né, com o Uzbequistão. E o Cannavaro com o Uzbequistão. Temos 3 técnicos italianos e não tem a Itália. E não terá curioso. A Itália. E não teremos nenhum brasileiro, né? Acho. E nem teremos nenhum técnico brasileiro, porque só tinha a chance do Silvinho, e não teremos Silvinho, e não vai dar. Isso é uma curiosidade, é uma trivia. Alguma dessas classificadas te surpreendeu? Ou foi mais ou menos o que você esperava ali? Não, foi esperado. O que me surpreendeu foi a ruindade do jogo entre a República Democrática do Congo e Jamaica. Assim, eu esperava... Da Jamaica eu não esperava muito diferente, porque a gente tava vendo desde as eliminatórias uns jogos bem ruins da Jamaica, né? Sim. Mas eu esperava mais da República Democrática do Congo por tudo que ela fez nas eliminatórias africanas, que a gente sempre ressalta que são muito difíceis, né? E não jogou nada, assim, basicamente. Perdeu alguns gols aí no final, quando tava 1-0 já. Desperdiçou uma porrada de chance ainda. Foi uma incompetência bem atroz, assim, da República Democrática do Congo. Fez força para ver se perdia da Jamaica, mas é que a Jamaica fez mais força ainda. Então, na verdade, foi uma tentativa de quem não queria ir para a Copa. Assim, aí a Jamaica não quis ir com mais força. Tô brincando, mas é que assim, o nível da Jamaica é baixo, é natural. A gente tá falando de uma confederação que os 3 principais países não participaram das eliminatórias, né? A gente tá falando de Estados Unidos, México e Canadá, são hoje as 3 principais seleções da CONCACAF. Então abriu 3 vagas Então normalmente Curaçao, por exemplo, talvez não tivesse a facilidade que teve para classificar. Não que foi fácil, mas se classificou diretamente para a Copa, também por isso, né? A Jamaica vai para a repescagem com um time fraco, também por isso. Então, é um pouco circunstancial, né? O negócio a gente tá falando da Itália. Mas, putz, foi circunstância? É um pouco circunstancial, né? Eu não sei se Curaçao vai conseguir de novo para a Copa, mesmo com um trabalho super competente que eles fazem de captação de talentos. A própria Jamaica tem feito isso com jogadores ingleses, né? De origem jamaicana. E é um movimento que eu acho sempre muito divertido, porque a gente tem um monte de imbecil que passou a vida falando que a França era um time de imigrantes e não sei o quê. Ainda tem uns tontos que falam isso aí, mas é engraçado que hoje a gente está vivendo as sequelas para esses países da colonização, né? Esses caras colonizaram durante anos aí esses países. E agora acontece o contrário, a gente vê vários franceses de nascimento, mas de origem africana, de países africanos, jogando pelas seleções africanas. E agora a gente está vendo Curaçao com vários jogadores de origem de Curaçao, mas que nasceram na Holanda. Acontece isso com Marrocos também, tem muitos descendentes de marroquinos na Bélgica e na Holanda. Então eu acho curioso, porque esse é o resultado direto da colonização, né? Vocês passaram anos colonizando, então agora e ficaram passando anos reclamando aí, xingando, sendo preconceituosos e racistas, falando que os caras são estrangeiros, não deveriam jogar nas seleções nacionais. Agora os caras estão jogando na seleção que vocês dizem que eles deviam jogar, e aí não pode também. Porque aí que é isso, o cara usou a nossa estrutura e agora vai jogar pela Argélia. Então é engraçado que esses caras é racista, né, mesmo? Porque eles querem falar mal dessa galera, né? Então nunca tá bom. Pois é. Bom,
quando muitos de vocês ouvirem esse programa, todos os classificados para a Copa do Mundo estarão definidos, né? Agora, no ao vivo, a gente só falta a Bolívia, e aí daqui a mais ou menos um mês e meio, daqui a 45, Bolívia ou Iraque, né? 46, Bolívia ou Iraque, exatamente. Daqui a 45, 46 dias, mais ou menos, nós teremos a convocação final, podemos xingar muito o Ancelotti, discutir quem vai jogar, quem não vai jogar, e estamos cada vez mais próximos da Copa do Mundo. A gente volta na próxima sexta-feira com mais uma edição do podcast Meio Campo, aí já voltando, né, pro futebol de clubes. Valeu, pessoal. Até a próxima.